Bom, você possivelmente já ouviu falar de Lucas 18 e a história de Bartimeu cego, que não era cego, que ficou cego por alguma razão. A história chega a explicar, mas a gente não sabe ao certo. Mas fato é que no seu pedido ele disse que eu torne a ver. Bom, só pode tornar a ver aquele que um dia já viu. Então é a história de alguém que não era cego, que ficou cego, mas que encontrou com Jesus e a sua visão foi restaurada. Juntamente com a sua visão, a sua vida foi restaurada e a possibilidade de alegria, de celebração, de festa também. Lucas 18 conta essa história de Bartimeu, a partir do verso 36, que Jesus estava chegando ali na cidade de Jericó e Bartimeu estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Em função da sua deficiência visual, possivelmente não conseguia trabalho algum e possivelmente foi meio que obrigado a estar naquela situação. Há quem diga que a prefeitura disponibilizou uma capa para ele, e há quem diga mais ainda que naquela capa estava escrito mendigo, né? E era uma ação da prefeitura estabelecida pelo próprio Império Romano, para que aquele pedinte pudesse se cobrir do frio às vezes, ou quem sabe do sol, enfim, e se virando com aquela capa ali, né? E Jesus está passando naquela cidade e ele está ali sentado à beira do caminho com a sua capa, com a sua visão debilitada, e ele percebe um certo alvoroço, porque a Bíblia diz que junto com Jesus havia uma grande multidão. E ele, ao ouvir o barulho, o murmúrio, a conversação da grande multidão, perguntou para quem estava à sua volta: olha, o que está acontecendo? E isso já é uma lição extraordinária para cada um de nós. O que Bartimeu está ensinando para a gente aqui? Bom, Bartimeu está nos ensinando que muitas vezes a nossa visão pode ficar embaçada, turva, comprometida. E nessa hora a gente precisa usar uma outra ferramenta que Deus concedeu a cada um de nós. Você vai ver que visão acerca da vida, acerca do futuro, acerca das pessoas, é uma ferramenta extraordinária. Visão é uma coisa boa. Mas muitas vezes a nossa visão estará comprometida. Aí vem Bartimeu e diz assim: olha, utilize uma outra ferramenta para que você tenha ideia do que está acontecendo à tua volta. E qual é a outra ferramenta que Bartimeu usou? A audição, que também é absolutamente importante para a existência humana. A audição é uma coisa extraordinária. A Bíblia chega a dizer em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé ela vem, e ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Alguém já explicou que a diferença entre ouvir e escutar é tênua, é uma linha quase que invisível, né? Resumidamente, para a gente poder ter uma ideia do que é escutar e o que é ouvir, e qual a diferença entre um e o outro, a gente pode dizer assim, escutar é ouvir sem prestar atenção, e ouvir é escutar com atenção. Para a gente resumir, todas as vezes que você coloca as suas faculdades mentais, as suas capacidades mentais naquilo que está sendo dito, presta atenção, foca, tenta entender, significa que você está ouvindo. Agora, se você está num lugar onde tem alguém falando, mas você não está nem aí, você está apenas escutando. Essa é a diferença. Mas se você ouvir e ouvir a palavra de Deus, com certeza a fé será gerada no coração de cada um de nós. Qualquer pessoa pode ter a fé gerada no coração a partir do momento que ela ouve com atenção ou escuta com atenção a palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus. Bom, Bartimeu está nos ensinando que essa é uma ferramenta absolutamente importante, a audição. Muitas vezes na vida, pode ter certeza, a nossa visão vai estar comprometida. Talvez por causa de um acontecimento inesperado, talvez porque aconteceu alguma coisa que você não desejava, embora esperasse
não desejarei que aquilo acontecesse e acabou acontecendo, ou porque a vida se tornou difícil, porque alguém foi embora, porque alguém se despediu, ou porque alguém chegou e essa pessoa não é bem-vinda. Enfim, a nossa visão pode ficar comprometida por várias razões. Às vezes, saúde debilitada. Por muitas razões, a nossa visão pode estar comprometida. O que Bartimeu está dizendo? A visão é uma ferramenta importante, mas se ela ficar comprometida, utilize uma outra de igual importância, que é a audição. Ouça, tente ouvir para você conseguir decifrar o que é que está acontecendo à tua volta. É isso que ele faz. O que está acontecendo aqui, gente? Eu estou ouvindo os murmúrios, as conversas, estou vendo um alvoroço, um certo alvoroço. O que está acontecendo? E alguém disse para ele assim: olha, Jesus de Nazaré está passando aí. Então ele pensou assim: bom, tem uma grande multidão, eu sou cego, mas não sou surdo, dá para perceber que tem muita gente, mas Jesus está passando aqui. E quando essa informação chega para Zaqueu, não chega como apenas Jesus, filho de Maria e José, está passando por aqui. Quando alguém diz assim para ele: olha, Jesus está passando por aqui, ele entende que está ali, passando ali diante dele, a promessa realizada de que o Messias viria. Você vai perceber que o clamor de Bartimeu não é Jesus de Nazaré, tenha compaixão de mim. Você vai perceber que não é Jesus, filho de José, o carpinteiro, tenha misericórdia de mim. Não é Jesus, filho de Maria, tenha compaixão. Não, a oração e o clamor de Bartimeu é Jesus, filho de Davi. Essa é uma expressão clara de que Bartimeu esperava a chegada do Messias, e que ele acreditava que essa promessa estava se cumprindo bem diante dos olhos dele, e com certeza ele percebeu: se ele é o Messias, tudo está para mudar, inclusive a minha própria vida. Pois todas as vezes que nós entendemos que Jesus é o cumprimento da promessa, que Jesus é o Messias, que veio para instalar um reino aqui na terra, e esse reino está instalado de forma espiritual e depois de forma plena no milênio, né? Numa linha escatológica para explicar isso aí sobre o milênio, mas de uma forma espiritual o reino de Deus já está presente entre nós. Porque ele disse isso, né? Quando disseram: lá está o reino de Deus, aqui está o reino de Deus, não acredite nisso, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Ou seja, o reino de Deus já acontece de forma espiritual dentro de cada um de nós. E perceber isso, meu Deus do céu, é exatamente o que Bartimeu estava percebendo naquele dia. Ele disse: é o Messias, então o reino está estabelecido. É a minha chance de mudar de vida, é a minha chance de recobrar a minha visão, é a minha chance de retomar a minha vida novamente. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bom, Jesus parou e disse assim: olha, chame aquele homem. E a Bíblia diz que ele, de um salto, se colocou em pé, abriu mão da sua capa que estava sobre ele, que cobria do frio, que cobria do sol, sei lá o que ele fazia com aquela capa, mas ele disse: eu não quero mais essa capa, eu vou até Jesus. E ele foi num salto, se colocou em pé e foi até Jesus, guiado pelos discípulos, mas ele foi até Jesus com fé e com coragem e determinação. E Jesus perguntou para ele uma pergunta muito simples: o que queres que eu te faça? Alguém poderia dizer que essa pergunta é uma pergunta sem lógica, né? Ô Jesus, perguntar para o cego: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica. Bom, eu diria que tem muita gente acostumado com o mal. Eu diria que tem muita gente acostumado com a derrota. Eu diria que as pessoas não estão dispostas a assumir responsabilidades para viver uma vida de vitória e por isso preferem uma vida de derrota. Você vai perceber nesse texto que Bartimeu, após ser curado, ele largou tudo e foi com Jesus pelo caminho. Ele se tornou alguém da multidão.
Ele se tornou alguém que era uma testemunha viva do poder de Deus no meio da multidão, e diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça, não é uma pergunta sem sentido, porque quando você diz: Jesus, eu quero viver um milagre na tua presença, você automaticamente está dizendo: eu quero assumir responsabilidade no teu reino. Porque será impossível Jesus realizar um milagre na vida de qualquer ser humano e este ser humano não assumir responsabilidade no reino, porque ele passa a ser uma testemunha viva daquilo que o poder de Deus pode fazer na vida de alguém, e automaticamente se assume responsabilidade. Todo milagre gera responsabilidade. Parece uma pergunta sem sentido, mas tem gente que não gosta de responsabilidade. Tem gente que pensa assim: ah, tem que seguir Jesus, eu vou ter que abrir mão da minha capa, eu vou ter que abrir mão do meu cantinho ali, do meu pneu onde arrumo minhas coisas, da minha beira do caminho, eu vou ter que abrir mão. Eu demorei a conquistar aquele espaço ali entre os moradores de rua, e a consideração que todos os mendigos têm por mim, eu vou abrir mão de tudo isso. Bom, Bartimeu poderia pensar e considerar tudo aquilo que era importante numa vida de derrota, porque tem coisas na vida de derrota que parecem ser importantes para nós. E Zaqueu poderia, estou com Zaqueu na cabeça, e Bartimeu poderia considerar. Só que ele diz: eu não quero mais, eu assumo a responsabilidade, eu quero voltar a viver, eu quero voltar a ter visão, eu não quero apenas escutar, eu quero ver. Eu não quero apenas escutar a vida acontecendo na minha frente, ou atrás de mim, ou nas laterais. Não, eu quero ver a vida se desenrolando bem diante dos meus olhos. É isso que eu quero, e se eu preciso assumir responsabilidade para isso, eu faço. E é isso que Deus quer falar com cada um de nós, que muitas vezes nós esperamos o grande milagre de Deus, mas sem nenhuma vontade de assumir responsabilidade. Não haverá milagre, não haverá solução, nem portas abertas, nem saída, a menos que dentro do nosso coração a gente diga: eu estou disposto, eu quero assumir todas as responsabilidades necessárias para viver o milagre. Se prepare, porque quando Jesus ele para mudar a vida das pessoas. Eu espero que ele pare aí onde você está agora, porque desde sempre o amor de Deus está sobre a tua vida. Desde sempre a graça de Deus está sobre a tua vida. Desde sempre ele nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Não dá para dizer ele ainda não desistiu de você, porque o ainda dá a impressão de que ele vai desistir, né? Mas Deus não vai desistir de você. O amor, a graça de Deus está sobre a tua vida, e o Evangelho está de portas abertas. Você pode ser um milagre na mão de Deus, ok? Um abraço, até a próxima, fica com Deus.